Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Vamos lá! E vamos fazer hoje a questão número 108 do caderno amarelo do ano de 2022. É uma questãozinha conceitual que a gente vai trabalhar sobre as forças. Com certeza tem muito estudante que tem problema em identificar as forças, como é que funciona o diagrama de forças e tudo mais. Então, essa questãozinha de hoje vai servir para isso, ok? Então, simbora. Olha a questão aí. Bom, a questão, ela diz o seguinte. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso, com uma força F, conforme ilustra a imagem em que CM representa o centro de massa da muleta. Então nós temos aqui uma força F e a gente tem aqui o centro de massa da muleta, tá? Sendo que essa força F é feita verticalmente contra o piso. Então, o esqueminha tá aqui, né? A gente pressiona com essa força F, aqui a gente tem o centro de massa da muleta e aí a gente tem essa situação, né? A muleta contra o chão e tudo mais. Mantendo-se a força F paralela à muleta, ou seja, isso aqui vai ser o tempo todo ao longo da questão, tá? O F, a força F, tem que estar paralelo à muleta. Varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao escorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e do sentido das forças peso, normal e de atrito estático. No esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta, quando ela atinge o ângulo crítico, então a gente vai ter que analisar caso a caso, aqui na questão, para tentar determinar qual é a resposta correta, né? O esquema correto. Primeiro de tudo, a gente já pode eliminar algumas questões, algumas alternativas aqui, porque ele fala o seguinte: a força F ela tem que ser paralela à muleta, independente do ângulo que ela tá se encontrando. O que é uma coisa paralela? Paralelo é quando você tem, por exemplo, duas retas, elas são paralelas quando a distância entre elas é sempre a mesma, tá? A distância perpendicular entre elas é sempre a mesma. Então, se você vai até o infinito dos dois lados, você vai ver que elas nunca vão se encontrar. Isso é paralelismo, tá? Então, é como se você pegasse aqui a muleta fosse uma reta e a força fosse outra reta. Então, elas têm que estar exatamente na mesma inclinação para que elas sejam paralelas. Então, já começa aqui eliminando algumas alternativas em que as forças não são paralelas. Então, por exemplo, a letra B não faz sentido porque a força ela não é paralela, né? A muleta ela tá assim, a força ela tá assim, né? Então não pode ser a letra B. A letra A mesma coisa, né? A gente tem a força assim, a gente tem a muleta assim, então elas não estão paralelas, então a gente já elimina a letra A. Então letra A e B eliminadas. Só sobra a letra C, D e E. Ok. A partir daqui, nós temos que lembrar como nós reconhecemos as forças. O que são cada uma dessas forças, tá? Lembrando, a gente tem três tipos de forças aqui atuando: peso, normal e atrito estático. O que é cada uma delas? A força peso é uma força de atração gravitacional que está relacionado com o nosso planeta, tá? Ele atua sobre as massas. Essa força peso ela é uma força de ação à distância que atua sobre as massas que estão
sob a ação da força da aceleração da gravidade, tá? E por conta disso, já que ela atua sobre as massas, o local onde a força-peso se encontra é no chamado centro de massa. O que é o centro de massa, Sensei? O centro de massa nada mais é do que o ponto ao qual você conseguiria, em um determinado corpo, reduzir toda a sua massa naquele local, tá? Então, por exemplo, se você pega o corpo humano, o centro de massa está mais ou menos na altura do umbigo ali, tá? Então significa que se você pega toda a massa do corpo humano e vai colocar em um único ponto do corpo, seria justamente ali, naquela região, tá? Então você tem aí o centro de massa, que é super importante para a determinação da força-peso. A força-peso ela sempre vai estar a partir do centro de massa. Você tem que localizar o centro de massa do corpo para você colocar a força-peso. Então, de cara aqui, a gente já sabe o seguinte, olha, as alternativas em que a força-peso não se encontra no centro de massa, a gente já desconsidera. Então, por exemplo, a letra C, o centro de massa está aqui, no centro da muleta, mas a força-peso está aqui, ó, né? Então, a letra C não pode ser a resposta correta. Letra D, força-peso está no centro de massa, perfeito. E a letra E também. Então, a gente fica só com duas alternativas. Ótimo. Agora a gente vai para as outras forças. Vamos para a força normal. O que é a força normal ou normal de contato? A normal de contato, ao contrário do que muito estudante pode acreditar, não é a força de reação da força-peso. Geralmente tem muito estudante que acredita nisso porque quando você vai fazer um diagrama de forças, geralmente normal e peso se cancelam, né? Mas elas se cancelam porque têm o mesmo módulo, tá? E possuem mesma direção e sentidos contrários. O único motivo é isso, tá? Isso não quer dizer que normal e peso são um par ação e reação, porque para ser um par ação e reação, a reação daquela força tem que estar atuando fora daquele corpo. Então, por exemplo, se a gente pega a força peso, aonde está a reação da força peso? O que é a força peso? Se lembra? É quando a Terra atrai o corpo. Então, a reação da força peso seria uma força no qual o corpo atrai a Terra. E aonde é que vai estar essa reação? No centro da Terra, no centro de massa da nossa Terra, que seria o centro da Terra, né? Então você tem aí que a reação da força-peso está lá no centro da Terra e não na muleta, e não no corpo, tá? A mesma coisa a normal. Onde é que está a reação da normal? A reação da normal está no objeto ao qual a superfície ao qual aquele objeto está em contato. Por isso que força normal é chamada de normal de contato, tá? Ela só existe quando tem o contato entre corpos, tá? Se você não acredita que a força peso e a força normal não são par ação e reação, basta você pensar no seguinte: se você tem um objeto na sua mão e você faz o diagrama de forças, você vai ter normal e peso. Ok. E se você tira a sua mão e deixa o objeto cair, a normal continua existindo? Não. A normal já não existe mais, só existe a força-peso. Se a normal e o peso fossem um par ação e reação, normal deveria continuar existindo. A normal deveria continuar existindo, né? Porque a reação deveria estar lá ainda. As leis da física, as leis de Newton não são violadas. Então, se você não tem mais a normal ali, significa que, de fato, a normal e o peso não são par ação e reação. Ok? Beleza. Mas onde é que está a normal, então? A normal, como o próprio nome já diz, é a normal de contato. Normal significa perpendicular. Então, é uma força que é perpendicular à superfície de contato, tá? Então, se você tem a superfície de contato aqui, que é o chão, a normal ela tem que estar perpendicular, ou seja, tem que fazer um ângulo de 90 graus. É assim que funciona, tá? Ela sempre tem que estar assim, perpendicular à superfície. Se a superfície está inclinada, onde é que está a normal? Perpendicular também. Ok?
É assim que vai sempre trabalhar a normal de contato. Então, se a gente para e analisa aqui, vamos ver a letra D. Olha só, a normal ela está no centro de massa. Isso faz sentido? O centro de massa está em contato com o solo? Não. Então não pode ser a letra D. Então, de cara aqui a gente já sabe que a resposta é a letra E. Por quê? Olha só a normal aqui, ó. Ela está em contato com o solo e está perpendicular ao solo. Então, de fato, a normal de contato está correta, a força-peso está correta, a força que é aplicada na muleta está correta também. Beleza. Já sabemos que a resposta é a letra E, mas vamos tentar entender aqui como é que funciona o atrito estático. A gente tem dois tipos de atrito, o atrito cinético e o atrito estático. O que é cada um? O atrito estático é o atrito relacionado à tendência de um movimento. Tá? É aquele atrito que vai impedir com que um corpo ele se movimente em uma determinada superfície. Ok? Ele está associado justamente à resistência de movimento. Enquanto o atrito cinético é o atrito relacionado ao próprio movimento em si. Porque quando você está se movendo, tem um corpo se movendo em uma superfície, o atrito ele não some, ele não desaparece, ele continua existindo. Tá? Acontece que a força que é realizado, ou o movimento que está sendo realizado, é grande o suficiente para conseguir superar esse atrito. Ok? Então, você tem esses dois tipos de atrito. E aí vem aquela questão, tá, e aí? Como é que eu vou saber para onde que o atrito está apontando? O atrito estático, ele sempre tem a tendência de atuar contrário ao movimento. Então, no caso aqui, se você pega a muleta, quando você faz essa força para cá, ela vai tentar escorregar para onde? Para frente, né? Tentar ir para frente. Só que se ela não vai para frente, significa que tem uma força contrária a ela que faz com que ela não vá para frente. Ou seja, que impede ela de ir para frente. Então o atrito estático ele tem que estar no sentido contrário a esse movimento. Se ela está indo para a esquerda, significa que o atrito estático tem que estar indo para a direita. Tá? Por isso que a resposta certa é a letra E. Ok? Então significa que se você tiver, no caso, perpendicular, o atrito estático estaria aonde? Então, na verdade, aqui nesse caso, se a gente pegar o caso original, né, só faz a força aqui, a força-peso vai estar aqui, né? A normal vai estar aqui. E o atrito estático? Então, o atrito estático, como você está fazendo uma força perpendicular, então não há movimento aqui, né? Você não tem um movimento aqui, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Então, você pode simplesmente desconsiderar o atrito estático nesse caso, né? E não vai fazer muito sentido, você está fazendo uma força para cá, né? Mas se a gente desse um zoom aqui, o atrito estático, você conseguiria ver o atrito estático de alguma forma, tá? Que existe contato, ok? E é isso. Essa foi a nossa questão de hoje. Espero que tenham gostado. Se sim, lembra de compartilhar com os amigos, principalmente aqueles que vão fazer o Enem. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord aqui no canal, onde tem um lugarzinho especial para você poder discutir essa e outras questões de física que melhor se encaixem e poder estudar mais a fundo assim para o Enem, tá bom? O link vai estar na descrição. Tamo junto e até!